Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, começando a semana. Agora são aproximadamente 11h21 da noite. Vamos começar pelo nosso calendário econômico. Lá nos Estados Unidos, tivemos três eventos importantes no dia de hoje. Saiu para nós o PMI industrial referente a maio. O resultado veio abaixo da projeção, que era de 52,3. Também tivemos o PMI industrial, porém do Instituto de Gestão e Abastecimento, também referente a maio. Resultado abaixo aí, pessoal, da projeção de 49,3. E à tarde tivemos o discurso de Powell, presidente do Fed. Um discurso mais discreto. Powell evitou falar sobre juros, basicamente concentrou-se na importância aí da cooperação internacional. Para Powell e o Fed, eles entendem que as políticas e práticas de outros governos e bancos centrais são importantes, o acompanhamento, né, e o entendimento dessas práticas e políticas para a implementação dentro da economia norte-americana e nos mercados financeiros do país também. Porém, pessoal, tivemos em paralelo o presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee. Ele acabou indicando que o Banco Central americano poderá reduzir as taxas de juros dos Estados Unidos após a dissipação das incertezas relacionadas às políticas tarifárias. Então, nós estamos aí em um período de guerra comercial entre os Estados Unidos e demais países. É de suma importância, né, que todos esses países possam entrar em comum acordo. Evidentemente, isso traria mais calmaria e otimismo aí para a economia global. Beleza, pessoal? Talvez pela sinalização aí de Goolsbee, acabou anulando esses resultados aí do PMI, pessoal. As bolsas lá nos Estados Unidos acabaram operando aí no positivo. S&P subiu 0,41, Dow Jones basicamente aí no 0 a 0 e Nasdaq uma alta de 0,67. Pessoal, o Bitcoin passou aí a maior parte do dia operando no negativo, porém tivemos uma leve alta no diário, aproximadamente 0,20. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 106.145 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise no sábado, de madrugada, e as perspectivas da movimentação do preço já pela madrugada de terça até a nova análise de amanhã à noite. Então, pessoal, basicamente a gente fez algumas alterações aqui no gráfico, né? Algumas novas marcações de suporte. A gente identificou uma movimentação aí mais verticalizada por parte dos vendedores, né? Evidentemente, perdemos aqui a nossa região de suporte, né? Automaticamente foi configurada para uma nova resistência diagonal. Também fizemos aí a identificação de níveis que poderiam estar conflitados, né, com a presença de acumulação de lotes. Também a gente acabou analisando, pessoal, a questão da amplitude de queda dos últimos dias. A gente tinha uma expectativa muito boa, né, de uma reação por parte dos compradores, partindo aí de princípios e fundamentos básicos de que o preço ele nunca, né, pessoal, ele vai direto, seja, né, em ambos os lados, seja para subir, seja para cair. Então, a gente sabia de uma possibilidade de reação, evidentemente o que fazia mais sentido, né, com a condição de uma reação mais energética por parte dos compradores era a região que a gente demarcou aqui, a proximidade aí entre os 102,100 até os 101,400 aproximadamente. Então, de fato, houve uma reação antes, né, pessoal, do preço se aproximar aqui da nossa região mais conflitada. Fizemos alusão
as mínimas, né, de 2 semanas atrás. Basicamente, essa marcação foi devido às 2 semanas anteriores e também fizemos uma identificação de lotes que estavam presentes ali na proximidade do 103 e que fazia sentido sim, né, a reação naquele momento. Tecnicamente, não era a região mais forte, né, o nível mais forte para uma ação aí por parte dos compradores, mas fazia sentido sim, até porque nós estávamos, né, há vários dias aí com movimento descendente. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui neste momento? A gente consegue enxergar como foi respeitado aqui, né, pessoal, a nova resistência, fazendo alusão aos antigos fundos ascendentes, né? Então houve um rompimento, virou resistência, percebe-se aí o respeito mútuo, inclusive com um ensaio aqui, né, para caracterizar um rompimento. E aí no segundo candlestick de 4 horas tivemos a recusa de preço, né? Então bateu cabeça aqui, literalmente aí por várias horas, basicamente o final de semana inteiro, o mercado atuando aqui em sua proximidade. E posteriormente, no dia de hoje, tivemos, né, a confirmação aí do rompimento. Inclusive, quando a gente analisa o tempo gráfico diário, fica mais evidente aí, pessoal, 2 dias, né, confirmando o preço acima desta resistência. E o que a gente percebe também? A gente consegue enxergar, pessoal, formação de um martelo no tempo gráfico diário. Então, isso aqui é fundamental para nós que estamos esperando uma retomada do preço e prevalência aí de 3 dias com volume comprador. Então, de fato, acaba mudando aí o cenário, né, em vista do que foi esses últimos dias aqui, partindo do início na terça-feira, dia 27. E temos que fazer algumas atualizações, evidentemente, agora, tá? Pela questão, pessoal, dos múltiplos rompimentos que tivemos aqui nessa resistência, neste momento não faz mais sentido a gente mantê-la. E a gente basicamente percebe uma ascendência dos fundos mais uma vez. A gente vai novamente fazer a marcação de um novo suporte diagonal. Pessoal, região dos 106.800, nós mantivemos aqui este nível como uma resistência e já percebe aí em sua proximidade os vendedores, né, atuando em vista de que precisamos, né, romper essa região, né, ou a proximidade desse nível para buscarmos novamente aqui a nossa zona de patrulha, fazendo alusão à descendência desses topos. Então, o que percebe aqui de primeiro momento? A gente novamente se encontra em um conflito de interesses entre vendedores e compradores, né, pessoal? A gente tem uma estrutura com topos descendentes e novamente temos aí uma estrutura com fundos ascendentes. Inclusive, talvez seja mais interessante a gente puxar da mínima do dia 19. Então, novamente temos aí um potencial conflito de interesses e partindo do princípio de que para buscarmos níveis superiores de preço ou a proximidade aqui da nossa resistência diagonal, há necessidade de rompimento
do nível aí próximo aos 106.800, tá? Então isso precisa ficar bastante evidente. Outro ponto a ser enfatizado com vocês é a questão do conflito de interesse que temos a partir do meio do candlestick de hoje, tá, pessoal? Por parte dos compradores, ou seja, aqui na proximidade dos 104.700 aproximadamente, temos aí um conflito de interesses gigante, tá? Obviamente, recusando o preço aqui, pessoal, a gente pode ter sim uma retração e vejo, né, uma grande possibilidade, né, dos compradores passarem a reagir a partir do que foi o dia de hoje pela figura, né, que foi designada aqui em sua formação. Então, a gente tem a peteca na mão dos compradores, a batata quente, e evidentemente é uma região a ser acompanhada com carinho antes de considerar uma possibilidade de buscarmos aqui a banda de baixo, né, do nosso suporte diagonal. Tá, pessoal, então basicamente são esses pontos que vocês deverão estar ligados. A gente passa a sonhar novamente aí com uma possibilidade de reação. É fundamental, pessoal, inclusive o rompimento, tá, da região aqui dos 106.800, é um rompimento com confirmação, para que não tenha a possibilidade de caracterizar a formação de um ombro cabeça a ombro. A gente colocou isso também na última análise, né? Nós temos aqui o primeiro ombro, a cabeça, e tecnicamente a gente precisa romper para não caracterizar novamente um ombro e posteriormente buscar níveis inferiores de preço. Então, vai ser fundamental aí nos próximos dias que os compradores consigam tal façanha, e acredito plenamente que temos potencial para conseguir, em vista de que estamos, né, pessoal, com um cenário de alta, topos e fundos ascendentes, isso olhando num aspecto macro. Então, vejo com bons olhos. É óbvio que o mercado é bastante lento, precisa ter paciência. A gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam de forma imediata, mas é importante que você analise com carinho e siga aqui os pontos que são passados, que você vai perceber que o mercado acaba se comportando diferente no que é estruturado aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, acho que basicamente é isso aqui no gráfico, né? Tivemos um dia bastante positivo, uma reação de última hora aí por parte dos compradores, né? Tivemos quase que o dia inteiro trabalhando no vermelho, mas conseguimos alcançar aí a proximidade novamente da região dos 106.800. Então vai depender muito aqui desse ponto. É fundamental reduzir o tempo gráfico, analisar volume, tudo isso é importante aí, inclusive na tomada de decisão por sua parte. Beleza? Acho que é isso. Então, esses são os pontos que você deve estar atento. Basicamente, aqui um resumo, né, do cenário do que está acontecendo no Bitcoin. E vamos dar uma olhada aqui no livro de ofertas, ver se a gente identifica alguma alteração relevante ao que tange a acumulação de lotes e níveis específicos de preço. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, a gente já vê uma acumulação aqui na proximidade ao preço a mercado, que é natural a gente enxergar isso com recorrência. Vamos dar mais uma olhadinha para cima. Ó, na proximidade aqui, pessoal, dos 106.800, a gente vê um livro diluído, né? Mais pulverizado, ou seja,
Isso acaba facilitando, né, inclusive a questão do rompimento, tá? Mesmo que tenhamos uma recusa de preço imediata, né, e a busca por níveis inferiores, talvez numa segunda tentativa, sem lotes em demasia posicionados, facilita aí a concretização do rompimento, né, pessoal? Então, um ponto importante, né, a gente não tem acumulação de lotes aqui na proximidade desta resistência. Já na região dos 107.700 temos, né, uma pequena acumulação, são quase 7 milhões e meio de dólares posicionados. E aí nós teremos de fato uma barreira mais expressiva somente na região dos 110 mil dólares. São quase 19 milhões de dólares posicionados, tá? Então, basicamente, região dos 110 já é inclusive acima da banda aqui, né, pessoal? Da resistência. Então, é um ponto também a ser enfatizado aí para estar no radar. Tá ok? Vamos dar uma olhada pelo lado dos compradores, ver como é que estão posicionados os lotes. Aqui é a mesma condição, na proximidade ao preço a mercado, uma leve acumulação. E aí, pessoal, um livro totalmente pulverizado também. Inclusive, acredito que toda essa movimentação no dia de hoje tenha sido feita através dos ETFs, que infelizmente nós não temos acesso em relação aí ao livro de ofertas. Então, um livro totalmente pulverizado, sem um nível específico a ser compartilhado, talvez aqui na região dos 102 mil, que basicamente vem na proximidade ali da nossa região demarcada aqui, né, pessoal? Temos aqui sim uma acumulação, quase 8 milhões e meio de dólares. Fora isso, totalmente diluído, sem motivo para alarde ou compartilhamento neste momento. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. A análise de hoje, um resumão aí para vocês, o que está rolando, as possibilidades, os pontos que você deve estar atento. E a gente retorna amanhã para analisar aí o que rolou durante a madrugada e amanhã dentro do horário comercial. Beleza? Então é isso. Eu agradeço sua presença imensamente aqui no canal, seja no YouTube, no X, TikTok, Quai, LinkedIn. Muito importante que você curta, comenta e compartilha. Ajuda o canal a chegar a mais pessoas. É importante que esse conteúdo possa ser passado aí para o maior número de criptoinvestidores. Conto com a sua ajuda. Fico à disposição. Não deixe de comentar, perguntar algo que seja pertinente, importante. A gente está sempre ligado aqui para poder te ajudar. E é isso. Te desejo uma excelente semana, uma boa noite. A gente retorna amanhã. Um grande abraço.